Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você nessa manhã de quarta-feira. Que alegria, que privilégio ter você aqui comigo no nosso devocional da manhã. E hoje nós vamos dar continuidade então à história de Estevão. Então, nós vamos ler ali o que aconteceu com Estevão após ele ter sido interrogado, né? Ele foi preso e interrogado por aqueles líderes religiosos e muitos usaram falsas testemunhas para dizer que Estevão estava proferindo blasfêmias contra o Deus de Israel, o Deus dos judeus, que na verdade era o mesmo Deus que Estevão servia. Porém, a diferença aqui que nós temos é que Estevão estava falando que Jesus era o Messias enviado de Deus, enquanto aqueles líderes religiosos não aceitavam Jesus como o Messias enviado de Deus. E aqui nós temos então o relato de Estevão, onde ele está ali falando o porquê da convicção que ele tinha de que Jesus era o Messias, de que Jesus era o Cristo enviado de Deus. Então ali nós temos no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, no versículo 1, o discurso de Estevão no Sinédrio. Então, após ele ter sido interrogado e acusado de falar blasfêmias, então ele é interrogado e ele se defende. Ele diz assim: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então aqui Estevão ele vai contar toda a história do povo de Israel, toda a trajetória do povo de Israel, desde o seu, digamos assim, o seu nascimento, né, o nascimento do povo através de Abraão, até justamente os dias da escravidão no Egito, a libertação deles e também o momento em que eles entram na Terra Prometida. Né? Todo esse discurso aqui vai ser feito por Estevão aqui. Então hoje nós vamos passear na história lá desde Gênesis, né? Nós vamos relembrar aqui aquilo que aconteceu. Então ele fala aqui primeiro de Abraão, então ele segue dizendo: então Abraão saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou dessa forma: seus descendentes, e aqui Deus está falando para Abraão, serão peregrinos numa terra estrangeira, escravizados e maltratados por 400 anos. Aqui então, aqui nós temos a referência do Egito, né, onde o povo de Israel ficou escravizado por 400 anos no Egito. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e foi justamente o que aconteceu, as 10 pragas do Egito. E depois sairão dali e me adorarão nesse lugar. Então, ali eles estavam na terra prometida, justamente, né? E justamente o povo de Israel ia dar toda aquela volta para chegar ali naquele mesmo lugar de adoração a Deus. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e esses, os 12 patriarcas, são as 12 tribos de Israel. Então, é justamente os 12 patriarcas. Agora, o que aconteceu? Os 12 patriarcas, né, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações. Você vê que aqui ele começa relatando justamente de Abraão, e agora ele vem para o Egito, e o que aconteceu lá no Egito justamente com José. Foi todo o início ali, né? Toda a caminhada do povo de Israel, e ele cita aqui justamente se defendendo perante o Sinédrio. E ele diz assim: mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, e este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez reconhecer-se por seus irmãos
e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai, Jacó, e toda a sua família, que eram de 75 pessoas. Era uma família bem grande, né? Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia, aqui foi uma transição. Então, quando José estava reinando ali no Egito, né, debaixo da autoridade do faraó, o povo passou por um período de fartura, de abundância, de paz. Porém, então, entrou outro rei que nada sabia a respeito de José e passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Olha só o que aconteceu. Então foi uma reviravolta a partir de que esse outro rei, esse outro homem passou a governar o Egito. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai, e quando foi abandonado, a filha do faraó tomou e criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus os estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-nos como fez com o egípcio ontem? Ouvindo isso, talvez Moisés não sabia que tinha alguém vendo ele, né? Isso aqui entra uma lição para nós. Tudo aquilo que a gente faz, muitas vezes tem gente olhando, mas principalmente Deus está vendo. Então aqui, José talvez não imaginou que alguém estivesse vendo, mas estavam vendo, estavam vigiando ele. E ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Eu quero ler até aqui, nós temos mais uma parte ainda daquilo que Estevão falou ali, mas aqui nós temos um breve relato de como se iniciou toda a trajetória do povo de Israel desde a saída, né, onde eles foram formados. O povo foi formado ali com Jacó, né, desde Abraão, na verdade, mas a partir de Jacó com os 12 patriarcas, depois José sendo vendido para o Egito e o povo de Israel indo para o Egito, né, e agora a vida de Moisés aqui, que foi um homem usado por Deus para livrar o povo de Israel das mãos da nação egípcia, né, daquele sofrimento, daquela escravidão. Então, aqui nós podemos perceber que Estevão, ele tinha convicção porque ele conhecia as escrituras, ele conhecia a história do povo de Israel. Ele não era um homem que não tinha cultura, que não tinha conhecimento. Ele era um homem que conhecia, buscava conhecer, porque isso que ele está relatando aqui era justamente a Bíblia que eles tinham da época, era o Pentateuco, era justamente aquilo que eles estudavam. Então ele sabia muito bem aquilo que ele estava falando e no que ele estava crendo. E isso traz para nós uma lição muito grande. A gente precisa conhecer a palavra. A gente precisa saber como foi o passado do povo de Deus, o que aconteceu quando Jesus veio, qual foi a obra redentora de Cristo na cruz, para que alguém, quando a gente for interrogado por alguém, a gente tenha o que falar. O que acontece é que muitos cristãos, ou melhor dizendo, que se dizem cristãos, não conhecem a Bíblia. Se alguém interrogar algo a respeito da Bíblia, essa pessoa não sabe responder. Ela precisa... lógico, a gente não sabe tudo, a gente não tem respostas para tudo. Mas coisas básicas que a Bíblia nos diz,
às vezes a pessoa não sabe. Por quê? Porque ela não busca conhecer, ela não busca entendimento. E a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então a gente precisa entender essa realidade. A gente, quando for questionado sobre algo, a gente precisa saber o básico, no mínimo, né? Sobre o cristianismo, sobre quem é Jesus, sobre o que é ser cristão. Então, aqui nós vemos que Estevão, ele tinha muita sabedoria e ele tinha aqui, ó, na mente guardado toda a história do povo de Israel, o povo de Deus. Então, fica essa lição para mim e para você, e amanhã nós vamos dar continuidade, então, ao discurso de Pedro aqui, aliás, de Estevão aqui no Sinédrio, tá bom? Vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor em oração para que Ele venha ministrar a vontade dEle sobre a nossa vida. E eu te convido para estar aqui comigo amanhã novamente, então, para nós seguirmos essa leitura, para que a gente possa entender e ver aquilo que aconteceu no início da igreja, porque isso que a gente está falando aqui ficou para a história, mas na verdade isso aqui relata o início da igreja de Jesus, ali quando logo o povo recebeu o Espírito Santo. Então ali se formou a igreja e muitos homens se levantaram para falar de Jesus, para falar do Evangelho com autoridade. Então é muito bom a gente conhecer isso. Amém? Vamos orar então, se você pode, feche teus olhos e oremos. Pai, te agradecemos nessa manhã, te louvamos de todo o nosso coração pela tua infinita graça, misericórdia e bondade. Obrigado, Senhor, por até aqui ter nos sustentado, guardado as nossas vidas, nos livrado do mal. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está aqui comigo nessa manhã, nessa quarta-feira. Deus, que Tu venha nos fortalecer, nos dar graça, sabedoria. E, Pai, como nós lemos aqui, Senhor, a respeito da vida de Estevão, ele tinha essa autoridade, mas acima de tudo ele buscava conhecer a Tua vontade, ele buscava conhecer a Tua palavra, e ele era orientado pelo Teu Espírito Santo, porque cada palavra que saía dos lábios deles eram como flechas que iam em direção àquelas pessoas que estavam ouvindo. Mesmo que eles não aceitassem, mas Estevão estava fazendo a sua parte e ele sabia aquilo que ele estava falando, porque ele tinha convicção daquilo que ele cria. E que nós possamos ter essa convicção e estudar a palavra e ouvir a Tua voz, Pai, nos dando direção em todos os momentos. Essa é a minha oração nessa manhã, Pai, sobre cada um de nós. Nos ajuda nas nossas fraquezas. A gente não é dono da verdade, a gente não sabe de tudo, mas a gente entende que a gente precisa buscar conhecer cada dia mais a Tua palavra e assim sermos fortalecidos e ajudar as outras pessoas que muitas vezes precisam de uma palavra, uma orientação, Pai. Por isso, desperta o nosso coração a cada dia, Senhor, para buscar mais em Ti, Senhor, para estudar mais a Tua palavra e sermos fortalecidos. Pai amado, agora eu peço sobre cada vida que está aqui comigo, cada homem e mulher. Fortalece, Senhor, a cada vida, cada coração, Pai. Levanta aquele que está caído, Senhor, aquele que está sem força. Dá ânimo, Pai amado. Deus, e uma nova esperança no seu coração, Deus. Levanta, Senhor, a cada um nessa manhã, em nome de Jesus, e que possamos ter um dia abençoado na Tua presença, Senhor. Essa é a minha oração e desde já eu te agradeço, certo? Da Tua resposta a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém, Deus. Amém? Que Deus abençoe tua vida, tenha uma ótima quarta-feira e que o Espírito Santo possa falar com você. Se você puder, deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal e também curte esse vídeo aqui. E se você quiser entrar no meu grupo de WhatsApp, é só clicar aqui embaixo. E também, se você não assistiu ontem, eu deixei uma música que eu compus a respeito da história de Estevão. Então, se você quiser ouvir a música, eu vou deixar aqui também o link aqui embaixo na descrição. É só você clicar ali e você pode estar ouvindo uma música e espero que essa música abençoe tua vida. Tá bom? Amanhã estaremos aqui novamente, então, a partir das 6 horas. E eu conto com a tua presença. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.